Olá, tudo bem com vocês? Olá. Então, nós estamos aqui para a nossa aula bônus sobre como ensinar a criança a prestar atenção com livros de provérbios, baseado lá em Provérbios 4, de 20 a 27. Então, quero agradecer por você ter adquirido o e-book. Espero que esteja sendo uma bênção na sua vida, na vida da sua família, que vocês compartilhem aqui o que é que vocês estão achando, né? Melhoria, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Então, se vocês puderem deixar aqui comentários, o que vocês têm achado do e-book, de como do assunto, tudo vai ser, né? É muito importante para mim, porque eu posso, né, ouvir a opinião de vocês, mudar, né, a gente compartilhar essa troca de informação. Tá? Então, essa aula é a aula bônus, né? Vai ficar aqui gravada para vocês, também disponibilizando os slides para vocês acompanharem junto com a aula, né? Fazer suas anotações. E nós vamos falar sobre ensinando a criança a prestar atenção, né? Conforme a palavra de Deus. Lá em Provérbios 4, de 20 a 27, diz o seguinte: Meu filho, escute o que eu digo a você. Inclina os ouvidos à minha palavra, nunca as perca de vista, guardas no fundo do seu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele origina a vida. Afasta sua boca das palavras perversas, fique longe dos lábios e da maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Considere as veredas que os seus pés tomam. E seja firme em todos os seus caminhos. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afasta os seus pés da maldade. Então, aqui, esse é o texto base que nós vamos utilizar para como nós podemos aplicar e chamar a atenção da criança, ser persistente, perseverar nessa missão. Não é uma missão fácil, tá? Nem para nós adultos é fácil prestar atenção, no caso, no que precisamos, né? Porque não existe déficit de atenção. Existe uma atenção dirigida para aquilo que eu desejo, para o que os meus olhos querem ver. Então, se eu sou acostumada a viver no celular, assistindo TikTok, passando vídeo, quando eu saio dali, eu quero voltar a prestar atenção naquilo. Não quero voltar a prestar atenção em ler um livro, por exemplo. Né? Não sei se vocês ouviram o caso da jovem que entrou para o Big Brother, né? Eu não assisto, não acompanho, mas nos noticiários saiu que ela saiu do programa porque ela estava sentindo mal com a abstinência, né, do celular. Então, a falta do celular, que é proibido usar lá dentro, ela se sentiu mal, então ela pediu para sair. Então, ela não conseguiu dirigir a atenção a ela por uns dias fora daquilo que ela já está acostumada. E isso acontece com a criança, principalmente no cérebro imaturo, né? Aquilo que a gente faz com que a criança absorva mais e mais e mais é aquilo que ela vai ser a atenção dela. Então, se ela vive muito tempo em telas, se ela não possui um sono, né, reparador, um sono dedicado, certinho, a janela do sono é comprida, essa criança ela vai ter extremamente dificuldade de prestar atenção na aula, que é onde um dos maiores casos acontecem na escola, na igreja, em casa, quando a gente está falando com elas. Então, Provérbios aqui, Salomão está chamando a atenção do filho e ele usa os sentidos, aqui de forma literal, que eles inclinem o ouvido a ouvir as nossas palavras. Então, a gente não tem que pedir para a criança, né, prestar atenção no que a gente vai falar na orientação, ela brincando, ela com sono, ela se alimentando. Então, tem que ter um momento também para que a atenção dela esteja voltada para o que a gente está falando. Também os olhos, né? Ela precisa estar com os olhos atentos. É muito importante olhar na criança, sério, deixar tudo que a gente está falando, fazendo, para direcionar uma ordem, uma, uma explicação do que a gente está fazendo. E sempre que ela desviar o olhar, pedir para ela retornar novamente. Tá? A boca, afastar a boca, por quê? Porque essa criança que presta atenção, né, ela responde, né, com obediência, ela responde com palavras corretas. Se ela entendeu bem, ela vai responder bem. Se ela ficou algum vestígio na nossa comunicação, essa criança, ela
tende a querer responder, né, se justificando, porque ela não pode fazer, dando desculpas. Então ele fala aqui para a boca se afastar das palavras perversas. E aqui não é só o palavrão em si, são palavras de respostas que muitas vezes as crianças nos respondem, né, por conta da desobediência. E eu tô olhando aqui no lado, que eu tô com a telinha das, dos slides. Então, lá também em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que fala para a gente inculcar na mente da criança a palavra de Deus, andando, sentado, levantando, andando pelo caminho, né? Todo o tempo inculcando na mente da criança. Se a gente precisa, todos os dias, ler a palavra de Deus, orar, imagina a criança que está sendo construído, todos os valores morais, espirituais nela, ali, as virtudes. A gente está moldando o cérebro daquela criança. Os pais precisam entender que ele não nasce pronto, né? A gente está moldando, não vai também demorar a vida toda para ser moldado. Mas, gente, é muito importante essa base, né, de inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Deus fala com Israel, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, a gente desenvolvendo na criança de que ela precisa primeiramente ter uma atenção voltada para o Senhor, em obediência ao que Deus diz na sua palavra, será uma criança que dificilmente ela vai perder a atenção. Pode acontecer sim, a criança, né, em maturidade, ela está em crescimento, em desenvolvimento. Mas à medida que a gente vai inculcando, elas vão crescendo e vão entendendo, vão amadurecendo, né? Eu tenho 3 filhos, um de 11 anos, um de 6 e a Maria de 7 meses. Então eu não posso exigir da Maria a maturidade que o Benjamin tem com 11 anos. Também não vou exigir do Matias com 6. Então eu procuro falar com cada um de acordo com a maturidade de entendimento. Se eu vou explicar um versículo, a maneira que eu explico para uma é diferente do outro. O Benjamin já tem um contexto maior de entendimento do significado das palavras, o Matias não, né? Então pode ocorrer algum ruído na comunicação. Então a gente precisa estar atento a isso. Não existe uma regra, um manual fixo. Ah, eu vou pegar aqui e vou ler, porque agora que ele me respondeu isso, eu tenho que responder assim. Entendeu? Então, não vai existir uma norma, déficit de atenção, prestar atenção. Aqui, Provérbios está nos dando o que a gente precisa fazer, inculcar, mas também a nossa participação, porque Deus nos fez únicos. Então, nossos filhos são únicos. Eu não vou tratar os 3 da mesma forma. Eu não vou esperar a resposta dos 3 para entender o mesmo problema, né? Às vezes eu estou conversando o mesmo assunto o Benjamin e o Matias, e eles entendem de forma totalmente diferente. E eu fico perplexa, principalmente com o menor, que ele tem a imaginação ainda, né, de 6 aninhos, o Benjamin já está mais concreta, ele já vai mais pro concreto. Mas o Matias, ele ainda está lá com a imaginação, aquela fase de criar. Então, ele interpreta de outra forma. Então, ali eu aproveito para chamar a atenção dele e o Benjamin já com exemplos mais reais, mais voltado para o concreto, mais voltado para as nossas vidas, que ele já consegue entender. Então, é uma tarefa árdua, difícil, não é fácil, mas Deus nos capacita e a gente não pode desistir, porque Satanás, ele não descansa enquanto ele não tiver a atenção dos nossos filhos. E ele vai querer que as crianças tenham déficit de atenção para a obediência, para a leitura da palavra, para a oração. E aí ali ele entra. E quando nós acreditamos que os nossos filhos têm alguma doença, algo que não seja realmente doença, aí sim que ele age, transformando a mente deles, né? E a gente pede a oportunidade de inculcar a verdade na mente deles da palavra de Deus. Então, hoje a sociedade acha que também prestar atenção é só os olhos e o ouvido. Mas a Bíblia, ela trabalha todo o contexto. Mente, coração, o ouvido, né, os olhos, a boca. Todos os nossos sentidos estão envolvidos. Muitas vezes nós queremos, né, que a criança preste atenção como isso fosse um fator único de, de ser correto, né, de estar na linha. Mas a Bíblia própria diz, né, que Deus vê o coração. Nós vemos o externo, o coração. Certa vez eu estava conversando com meu filho, e era um domingo, e a professora da escola bíblica dominical fez um pedido de oração para as crianças.
E aí eu pergunto sempre para ele, né, por mais novo de 6 aninhos: "E aí, Matias, como foi a aula hoje? O que é que você aprendeu?" Aí ele: "Mamãe, a gente fez uma caixinha de oração e a gente colocou um pedido, mas só vai abrir em junho." "Ah, e o que é que você pediu?" "Ah, que Jesus me salve." Então, imagina só a imaginação dele e o pedido que ele fez, né. Então, naquele dia, eu e meu esposo conversamos com ele, explicamos mais sobre o plano da salvação, ele já conhecia, então ele mesmo foi recitando os versículos que ele memorizou, que falava sobre a salvação, então isso foi trazendo consciência, né, para ele e ele entender que Jesus viria morar no seu coração e salvá-lo. Então isso é muito importante, foi a atenção dele e ele pediu como uma oração, né. E a gente foi explicando: "Não, você precisa tomar a decisão, você toma a decisão agora, Jesus está ele entra no seu coração, né. Se ele está colocando esse desejo no seu coração, você será salvo sim." Então a gente precisa ter essa sensibilidade de nos comunicar com os nossos filhos, saber o que eles estão sentindo, perguntar, participar da vida deles, prestar atenção neles, né. Muitas vezes a gente presta atenção em tantas coisas e deixamos de prestar atenção nele, prestamos atenção em métodos, em livros, e deixamos de prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia ela envolve a atenção de uma forma geral, com foco no coração, que isso vai refletir no comportamento daquela criança. Então, eu vai ter uns slides aqui, né, que é um gráfico, onde ele mostra na Bíblia partes que falam, né, da atenção de forma literal e outras partes que falam de forma, eh, abstrata, né, como lá em Provérbios, que é uma forma mais literal, lá em Deuteronômio, né, que fala que é para amarrar em seus olhos, né, a palavra de Deus, então isso já é uma coisa metafórica, mas para a gente ter, chama atenção, né, o versículo. Então vocês vão ver que tem esse gráfico, a compreensão bíblica da atenção. Como a Bíblia entende o que é atenção? Será que é realmente de acordo com o que a gente tem escutado com o mundo, né, usado só a mente? E aqui vai ter uma ilustração que eu coloquei, que é como ensinar a criança a prestar atenção corretamente. Então, primeiro lugar, oração, né, nós precisamos orar pela mudança bíblica dos nossos filhos, pela nossa mudança, nós precisamos envolver os olhos e o ouvido, né, sempre tendo atenção da criança, realmente se ela está ouvindo e vendo o que a gente está falando, visar a compreensão, né, confrontar a loucura natural. Os nossos filhos são pecadores, nós somos pecadores. Precisamos da misericórdia e graça do Senhor todos os dias. Então a gente precisa entender que ali tem um coraçãozinho que vai ser voltado sempre para o seu eu, para as suas vontades. Encoraje respostas certas, né? "Ah, eu não consigo, mamãe, prestar atenção na aula de matemática." "Por quê, filho? O que eu posso fazer para te ajudar?" É o quê? A professora explica de uma forma que você não entendeu, os números ficam atrapalhados? Busca, encoraja ele a ter as respostas certas. "Tá bom, filho, então vamos estudar aqui. Como é que a gente vai fazer?" "Ah, vamos estudar com feijãozinhos? Vamos fazer com milho?" "Invita, vamos ali fora pegar umas folhas para a gente aprender a contar?" Usem a criatividade para chamar a atenção, para que envolva a criança no processo do aprendizado dela. Não só que ela vai para a escola, que ela vai sentar na cadeira e aprender. Então envolva ela nesse processo, que ela crie, que ela imagine. E se fosse assim? Se fosse diferente? Entende? Ensine os motivos e os desejos certos. Por que ela precisa prestar atenção? Porque Deus quer que ela preste atenção, que ela seja uma criança atenciosa. E isso vai estar refletindo o amor dela para com Deus e para com os pais. Então, precisamos ensinar os motivos certos. Ela não vai prestar atenção porque ela precisa ser boazinha, porque ela precisa tirar 10 na aula. Primeiramente, porque precisa agradar a Deus, né? Deus deseja que nós tenhamos a atenção para o que é correto, para o que é justo, o que é belo, verdadeiro. Entende? A gente precisa inculcar, falar com alegria para a criança. Filho, imagina só, você vai tirar 10. Mas mais ainda, você vai alegrar o coração de Deus, porque os seus coleguinhas vão ver o testemunho de quem serve a Deus. Olha só, e Deus ajuda, né? Olha como você se dedicou, você estudou todos os dias, teve uma meta e seguiu.
Então, forma esses hábitos na criança. Naturalmente, elas vão fazer. Às vezes, a gente até esquece e ela nos lembra. Mamãe, o combinado não era assim? Então, vamos prestar atenção nesses hábitos. Supervisione diligente, né? Vamos ser bons supervisores dos nossos filhos. A gente dá uma tarefa, fez filho, fiz. E pronto. A gente não supervisiona, precisamos estar atento a tudo que eles fazem. Tudo mesmo. Às vezes eu digo que eu sou uma mãe carrapada, porque eu sei literalmente de tudo. Eu conheço meus filhos. Eu conheço quando eles estão mentindo. Não sou a vidente da vida deles. Mas essa responsabilidade é tão grande que a gente não pode deixar que, pelo menos, a gente conheça os nossos filhos quando eles estão tristes, mentindo, abatidos. Porque essa é a nossa função, para naquele momento a gente entrar e a gente trazer a solução para aquele problema. Então, enfatiza a responsabilidade pessoal dele, ele precisa ter responsabilidade com o que ele está fazendo, né, de acordo com a sua idade e maturidade. Avise sobre as distrações constantemente. Então, se ele anda se distraindo facilmente, a gente precisa chamar a atenção, sempre. Né? Então, vai ter uma outra tela aqui que fala: guarde o coração, que é o foco principal. Precisamos estimular os nossos filhos a guardar o coração daquilo que não agrada a Deus, a se afastar do que é pecado. Então, lá em Provérbios, ele faz uma análise, fornece para nós estratégias para como chamar a atenção dessa criança, algo aplicável ao aprendizado dessas crianças. Não é algo difícil de se fazer, é algo que todos os dias a gente pode estar praticando. Então, a gente precisa ter essa atenção. E só uma informação para vocês é que lá no DSM, são das 9 características de falta de atenção, só é lá em Provérbios nós encontramos 8 soluções para essa falta de atenção. Então, nós vimos que nós estamos sendo levados por uma leva de informações, de métodos. Eu sei que a gente vive num mundo bastante corrido, existem novas doenças, sim, mas a gente precisa prestar atenção no que não é doença, no que é o problema do coração, e agir, tomar responsabilidade, não nos fazer de vítimas e sermos mães que realmente lute pelos nossos filhos, pela atenção deles, pela atenção correta, dirigida a Deus, e principalmente que eles entendam que isso vai refletir lá na eternidade, né? Que é para onde nós estamos sendo conduzidos, não aqui nesse mundo, né? Não prestar atenção limitado ao globo terrestre, mas adiante precisamos que os nossos filhos prestem atenção além daqui. E para finalizar, lá em Provérbios 1, de 5 a 7, né, que o versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, que a gente possa direcionar a atenção dos nossos filhos para que eles não sejam tolos, que eles sejam sábios, prestem atenção naquilo que é necessário, tá? E assim, só deixando aqui para finalizar um parênteses, é que existem as funções cognitivas da criança, né? Que é os problemas neurológicos, que podem sim trazer perca de uma atenção fixa ali sempre, né? Mas jamais desprezem o poder de um pai e de uma mãe que se dedicam, que se empenham em trazer a atenção da criança para aquilo que é importante, mesmo que no outro dia você tenha que repetir. Então não desista, não se apegue a um rótulo, não se apegue a um CID, a uma doença. Então se apegue à palavra de Deus, ore, peça sabedoria. E eu espero que Deus continue abençoando a sua vida. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bom? Então, vamos ensinar nossas crianças a prestar atenção da maneira correta. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.